Hebreus 10:19. Tendo dois irmãos e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Fala para você assim: o dia se aproxima. Amém? Persevera. Pode falar para você, persevera. O grande dia se aproxima. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado porque o teu Espírito Santo possa revelar em nossos corações a tua palavra. E a tua palavra é poderosa. A tua palavra ela é viva. A tua palavra é luz para os nossos pés. É lâmpada para os nossos caminhos. E nós, ó Pai, nesta noite, que abrem com te nega shui de quebra na idioma que nesta noite o Senhor abre o teu bom tesouro, a unção, a tua presença, ó Senhor Deus, para nos fortalecer, para nos reanimar, para nos, ó Pai bendito, ó Senhor, confortar, para que nós prossigamos, ó Pai bendito, porque a tua palavra é combustível. Quando nós exercitamos a nossa fé na tua pessoa, na tua palavra, ó Deus bendito, nós somos, ó Pai bendito, fortalecidos, e receberemos da tua parte força, renovo, Senhor, para prosseguirmos, ó Pai bendito, firmes, porque o grande dia se aproxima, a tua vinda está próxima, está cerca, e assim, ó Pai bendito, aquele que estiver desanimado, aquele que estiver cansado, aquele que estiver, ó Pai bendito, ó Senhor, com pensamentos negativos, pensando, ó Deus bendito, em abandonar, que nesta noite, ó Pai, o Senhor reanima, o Senhor fortalece, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória, para a louvor do teu santo e bendito nome. Espírito de Deus, glorifica-te, Senhor, nesta noite. Assim seja. Amém, Jesus. Amém? Glória a Jesus. Pode se assentar. Irmãos, o capítulo anterior, que é o capítulo 9, ele fala a respeito do sacerdote, né? Também fala também dos sacrifícios, ofertas e sacrifícios. Só que o capítulo 10 ele fala mais específico a respeito do sacrifício, já falando da pessoa de Jesus Cristo. Quando fala de sacerdotes, como no Antigo Testamento se fala, e era bastante usado, vamos dizer assim, Jesus aqui, ele já era o sumo sacerdote. No Antigo Testamento eram os rituais dos sacrifícios para as pessoas poderem obter o perdão, era muito comum. Só que nós entendemos, segundo a palavra, que no tabernáculo, aonde havia o santuário, havia divisão, havia separação. O lugar santo e o lugar santíssimo. E isso havia uma separação.
No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no versículo 51, ali já relata da morte de Jesus. Quando fala a respeito da morte de Jesus, fala lá que o véu se rasgou, porque havia uma divisão, que só o sacerdote que entrava no lugar santíssimo. O tabernáculo ele tinha várias repartições e divisões. E algo impressionante que me chama muita atenção quando a gente lê a palavra, estuda um pouco, que muitos das multidões, dos povos, seria o povo de Israel que vinha até o tabernáculo para poder oferecer o seu sacrifício, alguns deles mal ficavam no pátio, muitos ficavam no pátio de fora, entende? A situação era tão difícil para muitos, que eles ficavam longe ou ficavam lá fora. Alguns nem chegavam mais próximo. Era tão difícil que até o sacerdote tinha, alguns deles entravam e não saíam vivo. Entende? Mas aqui nós vemos que quando Jesus, o sumo sacerdote seria, ele entrega a sua vida, o seu corpo como sacrifício vivo, né? Porque antes o sacrifício era realizado através de animais, cordeiros, cabras, cabritos, e isso era trazido de acordo também até mesmo com a condição financeira de um. Só que até era aceito até pombos. Isso também era uma oportunidade que as pessoas não tinham de poder trazer e oferecer ao Senhor algo como um sacrifício para poder adquirir o perdão. Isso era feito de ano em anos. Só que aí nós vimos que Jesus ele veio para uma vez por toda fazer esse sacrifício, entregando-se o seu próprio corpo vivo, único. E aí é onde que fala que o véu se rasgou. E todos, hoje, todos tenham já essa oportunidade de entrar. Não ficar de longe, ou seja, não chegar só no pátio, ou não só chegar próximo do altar, não, chegar no Santo do Santo, chegar no santuário, todos têm. E aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele fala desse sacrifício, né? Ele fala desse acesso que antes não tinha. Aqui ele está falando que agora existe um acesso, e esse acesso foi adquirido por Cristo. Cristo nos deu esse acesso. Aí eu não vou aqui voltar aos versículos anteriores, mas esse capítulo 10 também, a partir desse versículo 19, ele está junto com do capítulo 4, do versículo 15 e 16. Antes de eu seguir aqui o versículo 19, eu quero ler aqui no versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus, que diz, vamos ler o versículo 14: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Aqui o apóstolo já está falando já do sumo sacerdote, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que ele penetrou os céus, né? Concedemos-nos firmes a nossa confissão, porque havia ainda pessoas que estavam na dúvida e na confusão dos sacrifícios. Eles estavam naquilo. E aqui o apóstolo ele vem e esclarece justamente do sacrifício do sacerdote, que é Jesus, o sumo sacerdote, e do sacrifício que foi o próprio
corpo de Jesus que fez que já não era necessário o povo fazer novamente como era antes, trazendo anos, trazendo seus animais. E ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, porque o sacrifício tinha o objetivo de, o sacrifício dos animais que faziam, que o sacerdote fazia e tinha de ver se eram aceitos ou não era aceito, porque havia certas condições para que o sacrifício fosse aceito. Não era qualquer animal, entende? Tinha todo o processo desde o nascimento praticamente. Se o animal tivesse uma unha defeituosa ou morena defeituosa, não era aceito, entende? O negócio tinha certo. Então aqui está falando já desse único sacrifício que é Cristo, e falando fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O apóstolo Pedro, ele vai falar que na boca de Jesus não achou engano, ele era perfeito em tudo. Jesus não pecou, ele não pecou, entende? Ele não pecou, não achava nem engano na boca dele, nos lábios dele, nas palavras dele, não achava. Mas você pode dar conta que assim, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos homens, autoridades acusando Jesus, questionando Jesus, mas Jesus, ele, uma vez por toda, se entregou para que hoje nós podemos ter esse acesso. Aí ele fala o que ele diz no versículo 16, que me chama a atenção: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Olha bem, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não podia chegar sem confiança. Será que eu não preciso trazer o meu cordeiro, o meu animal, e ficar naquela dúvida: será que Deus me perdoou? Então aqui o apóstolo está dizendo assim: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna, para que nós possamos receber misericórdia. É necessário que nós cheguemos com confiança. Então esse versículo 16, ele traz junto aqui ao versículo 19 o mesmo propósito, ou seja, quase a mesma conjugação, que a qual o sentido, o propósito dessa mensagem venha se unindo. Aqui ele vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Lá ele está falando, chega com confiança. Aqui ele fala intrepidez, tem tradução que fala ousadia, né? Seja ousado, né? Seja rápido, seja irmãos, chega com confiança. Ou seja, posso dizer assim, irmãos, tem de perseverança, né? Entende? Não podemos permitir que as sombras de dúvidas, setas, e que queiram nos deixar nós devagar, as lutas, os problemas, queiram nos deixar nós devagar, deixar nós preguiçoso. Quem já trabalhou no sol, no cabo da enxada? Sabe que alguém sabe, todos sabem o que é enxada, né?
de trabalhar, almoçar 11 horas, 10 horas, fazer um tempinho ali, depois pegar a enxada de novo, e ver aquele sono, ver aquela moleza, meio-dia, aquele solão, não é? Ver aquele desânimo, e às vezes o serviço é meio pesado. Tem gente hoje, tem jovens que nem sabem o que é enxada, muita coisa não sabe, mas vem aquele desânimo e queira fazer a gente escurecer, dá vontade de ir debaixo de uma sombra, mas não pode, porque tem que trabalhar, tem um certo serviço que tem que terminar e necessita, né? Necessita trabalhar. Aqui o apóstolo está falando assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo. Entende? Tem ousadia, tem força, entende? Põe força aí, ó. Vai, vamos, no nosso trabalho diário, não é? Depende do que você vai fazer, vai demandar esforço. E aqui, o apóstolo está falando assim, olha, tem um pouco mais, seja mais ousado, entende? Seja mais corajoso, seja mais perseverante para você conseguir entrar, porque o Cordeiro de Deus já foi morto. Seria assim, quando fala lá em Mateus 27:51 que o véu rasgou, o véu que tinha lá no santuário foi rasgado, que tinha divisão foi rasgado, mas aí está falando que o corpo de Cristo foi rasgado, entende? O corpo de Cristo foi rasgado para que o sangue pudesse sair. Esse sangue que saía do corpo de Jesus, ele nos dá essa legalidade, ou seja, nos dá o direito de nós entrar nesse santo santo. Antes não podia, mesmo matando o cordeiro, mesmo pegando a melhor ovelha, o melhor animal, mesmo, entende? Quem entrava lá e às vezes conseguia entrar o sacerdote, isso quando conseguia. E para ser sacerdote também tinha certas regras, entende? Tinha de ser da linhagem, não podia ter nada, a orelha tinha de ser ok, tudo, entende ou não? E aqui nós vimos que o corpo de Cristo já foi rasgado, ele foi rasgado, e rasgou para que o sangue saísse, porque aquele sangue que saía do cordeiro, ele que era levado, entende? Para o sacrifício, que era uma ceia. E aqui o sangue do cordeiro de Deus, que é Jesus, saiu. E aqui o apóstolo está dizendo assim, ó, pelo sangue de Jesus. Muitos estavam pensando e crendo e esperando que seria ainda pelo sangue, pelo seu sacrifício. Não, é pelo sangue de Jesus. O apóstolo diz, é pelo sangue de Jesus. Aí ele fala, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é pela sua carne. Então a carne dele foi rasgada, entende? Ele fez isso voluntariamente. Então quando eu entendo isso, eu tenho que ser ousado, eu tenho que crer, entende? E colocar os meus esforços, né? Não vamos também cruzar os braços, não, Cristo já morreu, pronto. Porque o apóstolo diz assim, tem ousadia, tem intrepidez, tem liberdade, nada agora nos prende, nem mesmo o pecado que você e eu, que nós pecamos hoje, entende? Se você confessar, se você se arrepender, o sangue de Jesus, ele nos limpa. O sangue do Cordeiro de Deus, ele nos limpa. O diabo não gosta, não quer de ouvir, ou que nós saibamos dessa verdade, que o sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa. E ele fala que o véu, isso é pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Jesus é esse grande sacerdote. E ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, um coração sincero. Tem que ter sinceridade, não pode ter uma mescla, uma mistura de sinceridade e mentira junto. Sinceridade, ser sincero. Deus quer que você seja sincero. Se você não, entende? Não, eu não posso porque o irmão não. Você tem que ser sincero com Deus. Eu sou assim, Senhor. Porque Deus quer isso. Mas às vezes as pessoas querem, entende? Quer fazer banho-maria, entende? Quer fazer um jeitinho. Uma das qualidades de Jó é a sinceridade, entende? Não entra no pecado. O que Deus quer é sinceridade, um coração sincero. E aí, quando você tem um coração sincero e você sabe do verdadeiro sacerdote que é Cristo, do verdadeiro sacrifício que Ele realizou, aí você chega e fala: Senhor, eu vou entrar em que o diabo utiliza todos os seus recursos, utiliza todos os seus demônios, toda a sua seta, entende? Vem contra você e pode até te acusar, e você sente talvez que, e aí você quer que não, aí você se olha para o que Jesus fez, atenta para o que Jesus fez, aí você consegue se libertar, porque ele está dizendo, quando fala ousadia, fala de liberdade. Hoje nós somos livres. A morte de Jesus nos trouxe liberdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Aquele que o Filho libertar será verdadeiramente livre. Então hoje você é livre. Nós somos livres. Livres. Porque quando a gente vai evangelizar por aí, tem pessoas que não nos pega porque não pode. Eles não podem, não falar nada. Você sempre a pessoa está assim, tem uns que saem assim, sabe? Não aguenta nem olhar para sua cara. Para mim, eu não aguento nem olhar apenas. Sabe o que é isso, irmãos? É o demônio que está neles. Entenda não? É o demônio. E ele fica assim, nervoso, e quer sair logo. Mas legal, pega o folheto assim e já sai, entenda não? E tem muitos que já aguentam um pouco ali, tudo, e outros, entende? Mas aqueles que ficam assim são demônios, são opressores, espíritos, demônios que estão sobre ali, está agarrado àquela alma. Era o que era você, o que era eu antes. Mas hoje nós somos livres. Entende? Somos livres. De quê? Livre da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira, ele gosta da mentira. O pecado faz as pessoas aprisionar. Fica presos, encadeados ali. E aí Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E aquele que o Filho libertar será verdadeiramente livre. Também ele fala: eu sou o caminho. É o que fala em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o cordeiro da verdade. Eu sou o sacrifício vivo. Entende? Eu sou o sacerdote verdadeiro. Entende? Eu sou o verdadeiro. Eu sou o Cristo vivo. Entende? Eu sou o sacrifício vivo. E o único, não haverá outro, irmãos. Não haverá outro. Cristo não vai morrer de novo. Ele já morreu e já ressuscitou e vive para a glória de Deus Pai e dará vida a todos que nele creem. Ele dará essa vida. Ele está dando vida. A mensagem está sendo pregada, anunciada, o evangelho está sendo pregado, não é assim, de diversos meios. Entendem ou não? E você e eu que conhecemos essa verdade, que temos ela, não podemos nos calar. O diabo quer nos calar, quer nos desanimar,
quer nos pressionar, e nós ficamos pressionados, desanimados. Isso não só para pregar, senão até mesmo para vir na igreja. Não é verdade? Mas Deus não quer só que você venha na igreja. Entenda não? Deus quer que você fala dele. Porque é o único, irmãos, é o único, não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Ele é o único Cordeiro de Deus, ele é o único. Jesus, como disse João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, único, para morrer, para derramar o seu sangue, para que o seu corpo fosse rasgar, o sangue pudesse sair, e através daquele sangue pudesse limpar o pecador, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende? E aí está a vida. E não adianta alguém, há um que por aí tem milhares que pregam outro evangelho, mas o evangelho da salvação é Jesus. É só Jesus que dá vida. Glória a Deus. Só Ele tem a vida. Só Ele libertará o homem da condenação eterna que é o inferno. Só Jesus. Só Jesus. Então essa verdade, irmão, eu vou dizer para você, eu posso ter muitos defeitos, ou o meu jeito pode não agradar a muitos, mas Deus me chamou com esse jeitão que eu sou, do meu jeito, mas eu não estou desse meu jeito, eu sigo pregando que Jesus é o Salvador, eu sigo crendo que Ele é o único Salvador, e que eu prego que Ele é o Salvador, e Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Eu sinto assim. E você também com esse jeitinho bonitinho, ou esse jeitão que você tem, eu quero dizer que Jesus te convenceu com o Espírito Santo através da sua palavra, que Ele é o Salvador, e é o único Salvador, e Ele te salvou, e você tem que também falar, tem que falar quem é o Salvador. Glória a Deus. E se as pessoas aceitam ou não aceitam, problemas delas, mas esta é a verdade. Glória a Deus. Agora, quem vai convencer elas? O Espírito Santo. Quem convenceu eu? Quem convenceu você? O Espírito Santo. Entende? Então, irmãos, o diabo, ele é estrategista. Você pode dar conta que ele está mantendo as pessoas lá, prisionadas, na prisão, naquela prensa, né? Com todas as crenças malignas. E nós, como a igreja, que temos de ir lá e proclamar a liberdade, declarar, proclamar o evangelho, também ele quer nos prisionar. Entendam, meus irmãos? E aí, te ocupar, te deixar cansado, aparecer uma dor de escadeira, como disse antigamente, escadeira, né? Quem sabe o que é escadeira aqui? Dor de escadeira. Minha mãe falava escadeira, hoje é coluna, né? Dor de coluna. Quem aqui nunca teve dor de coluna, meu Deus? Dor de cabeça. Entende? E muitas dessas coisas são setas malignas que vêm na gente. Sonolência, desânimo. Entende ou não? E o diabo usa isso contra a igreja do Senhor para não falar do verdadeiro sacrifício que é Cristo. E as pessoas estão lá, prisionadas. Que dá dó. Entende? Porque a pregação do Evangelho, ela é o quê? Ela é pregação do Evangelho para salvação para os que crêem, e também condenação para os que não creem, para os que rejeitam. Hoje eu passei, passando na rua que eu morei aqui, no Jardim Amélia.
Rua Geraldo Bernardo. Dando nela. Batendo em porta em porta. Entende, irmão? E se acha que ninguém nunca passou lá pregando, já passou. Ele tem que passar e continuar passando. Enquanto Jesus não vier, enquanto a igreja estiver aqui, nós temos de sair e falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o Salvador. E nós temos de ter essa ousadia para entrar no Santo do Santo e falar: obrigado, Jesus, porque tu me amou, tu me salvou. Eu, com todos os meus pecados, com todas as minhas debilidades, com todo o meu jeito, entende? E alguns irmãos ainda te julgam pelo seu jeito. Você não serve, você não presta, você acha que eu não sou, já não me julgaram assim? E eu falo mais ainda. Sabe quem julga pior ainda? Muitos que é crente ainda, pastores. Sabe? Tudo isso, irmãos, o diabo usa para te esmorecer, para fazer com que você retrocede, para fazer com que você pare, mas não podemos parar. Aí o apóstolo está dizendo assim, ó: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, tendo ousadia, tendo liberdade para entrar. Entende? Agora vamos ficar aí de lugar em lugar buscando, né? Outras coisas novas. Estou cansado dessa igreja. Não é assim que muitos fazem? Estou cansado. Estou cansado das pregações daquele pastor. Oxi, que coisa é essa? Eu não sei se vocês falam isso. Nem sei porque Deus está mandando falar, mas tem que falar. Esse é o evangelho. Aí a palavra vem para quê? Para nos impulsar ânimo, né? Entra. Entende? Entra no Santo do Santo. Aproximamos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. De fé em Jesus, de fé no sacrifício, de fé no sumo sacerdote. E ele disse mais: tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Está falando da palavra, da verdade. Se a palavra está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, é o nosso intercessor, é o nosso salvador, a palavra está dizendo: bom, meu coração está lavado, está selado, está confirmado com essa verdade. E ele ainda disse mais, o versículo 23: guardemos firme a confissão da esperança. Qual a esperança? Da esperança do Cristo ressuscitado, que morreu, ressuscitou e voltará para te buscar, sem vacilar. Entende? Se quem aqui já estudou vacilão, mas o cara é vacilão, né? Fala assim: não seja uma vacilona, não seja um vacilão, vacilão na fé, não é? Tem cada vacilão por aí dentro da igreja, sabia? E crente velho já está vacilando. A palavra é pregada. Uma coisa, irmãos, que me deixa assim em paz, por onde eu passo, quando eu falo de igreja assim, é que eu prego a palavra. Entendeu? Eu prego a palavra. E a palavra é de Deus, a palavra não é minha. Entende ou não? E se você quiser, você pode olhar no canal aí do YouTube. A maioria das minhas mensagens, há anos, só estão registradas aí. Tá? Olha, irmãos, lá no Peru, em curso, quando eu tinha a programação de rádio, eu gravava as mensagens em fita, cassete, no gravador da igreja, para levar aquela mensagem e passar no programa de rádio. E isso eu gravava todas as mensagens, todo domingo gravava a mensagem. Entende? Que a palavra tem que ser pregada. Agora, né, você vai no Facebook também, você encontra a mensagem, vai no YouTube, você encontra a mensagem,
Entende? Aí você vai ver aquele pastor que está vacilando. Não, você vai ver a mensagem. Entende? Aí se você encontra algum crente que é pastoreado por esse pastor e ele está vacilando, é porque ele é um vacilão, não, porque a palavra está sendo pregada. Não é? A mensagem está sendo dada. Ó, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa que vem nos buscar é fiel, irmão. Se Deus falou que Ele te perdoou, está falado. Se Ele falou que somente através dele que nós entramos no lugar santíssimo, nem através dele, é Ele, pronto, está falado. Não precisa buscar outro evangelho, não precisamos buscar outra palavra, não. E ele disse mais, o versículo 24: consideremos-nos também uns aos outros. Temos que considerar. Entende ou não? Sabe por que muitos irmãos, às vezes irmãos, desaparecem? Por falta de consideração também. Não tem consideração. Não entende ou não? E aí de igreja a igreja não tem consideração aos irmãos? Olha aqui, ó. Consideremos-nos também uns aos outros. Sabia que tem uma parte que você tem que considerar o seu irmão? Haver consideração, haver amor. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tem que considerar, você tem que estimular. Não sou eu aqui na palavra, mas você tem que estimular. Mas tem que haver essa consideração. Não, é o irmão, é a minha irmã. Entendeu? Não? Fala para o assim, nós somos irmãos. Vamos nos considerar uns aos outros. Considerar. E aí ele fala, para estimular, né, o amor, as boas obras. Aí Deus fala na palavra, se você está mais animado, está mais renovado, e você encontra a sua irmãzinha lá, que o seu irmãozinho está um pouco mais animado, quer dizer, você vai estimular. A palavra diz que nós temos de perseverar. Nós temos de esforçar para entrar no santo, para tomar posse da obra que Cristo fez. A palavra está falando que nós temos de anunciar e falar desse evangelho. Vamos, irmão, vamos estar um dia fazendo, vamos. Mas às vezes nós, não é comigo. Entende ou não? Não sou eu. E por isso, irmão, que você não recebe a bênção. Sabia? E tem bênção, escuta, tem bênção que você vai receber, que eu vou receber, só lá na eternidade, não vai ser aqui, irmãos. Além da salvação, lá tem bênção lá, que está interligada com o que nós fazemos aqui. Entende ou não? Tem algo lá no céu para ti, mas se nós ficarmos muito entretidos, envolvidos, ocupados só com as coisas daqui, irmãos, como vamos chegar lá no céu? Uma mão mandando a outra, né? Eu ouvi, são uma história, né? De um pastor, os irmãos chegaram lá no céu e disse que os irmãos estavam à fila, né? Para cada um receber a sua recompensa. Aí disse que um irmãozinho meio humilde lá, aí olha, vai lá. Ali está a sua mansão. Aí um falou assim: ué, aquele irmãozinho pegou aquela mansão, né? Aí disse que de repente eles olham assim, disse que veio o pastor da igreja deles, disse que ele, o pastor, passa de patins, entende? Diz que o pastor passa de patins, nem mansão, nem nada dele. Vocês entenderam a mensagem? O que isso quer dizer? É porque não tinha obras.
não fizeram nada, mas receberam um papinho para dizer, não. E o irmãozinho lá, que não era pastor, não era nada, disse que era hora, né? Porque a Bíblia fala de galardão, de recompensa. E a recompensa que é solários. Mas tem gente que está servindo o Senhor só pensando nas coisas daqui, terrenas. Vamos olhar, colocar os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos colocar os olhos na obra, no sacrifício do Cordeiro de Deus. Entende? Não vamos também fixar a nossa olhada nos nossos sacrifícios. Não, se eu orar, se eu fazer isso, se eu jejuar, entende? Vamos olhar no sacrifício de Cristo. Entende? Aí ele diz assim, tem que estimular nas boas obras. Nós temos de ter boas obras aqui. Entende? Ser participativo, cesta básica, né? Ajudar, né? Evangelizar, orar, congregar. Olha o que ele vai dizer o versículo 25: não deixemos de congregar-nos, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tem pessoas que já pegou um costume, sabe o costume? E nós, irmãos, ou tomamos costumes de bons hábitos ou de maus hábitos. Entende? E muitas das vezes a gente pega uns bons hábitos e de repente deixa. Os bons hábitos, os bons costumes, às vezes vem quando a gente no início, né, da conversão, chega cedo na igreja, né, para orar, não perde culto. Mas aí passando os anos, em vez da pessoa, né, se ir aperfeiçoando melhor e crescendo, não, volta de novo. Entende, irmão? Volta. Não é necessário. Eu falei na quinta, eu ouvi um pastor falando, e vou falar aqui. Eu era pessoal mal, eu esqueci. 7 vezes 24. Um dia 24 horas. É 168, irmão? Isso. 7 vezes 24 dá 168 horas. Se um dia tem 24 horas, e se nós viemos na igreja um dia por semana, quer dizer que nós temos de 168 horas, só 2 horas para congregar. E eu ouvi nessa conta, eu falei, meu Deus, 168 horas, você só tirar 2 horas, e se bobear, nem essas 2 tiram, sabia? E aí como fica a sua alma? Não é? Porque isso é um sacrifício vivo que hoje Deus quer de nós. Antes de trazer as ovelhas, trazer as carnes, trazer o pombo, trazer tantas coisas para o sacerdote, hoje, irmãos, Deus quer que nós nos apresentemos o nosso sacrifício vivo de louvor, de adoração, de essa estimulação entre os irmãos. Entende ou não? Então põe na sua cabeça, escrava aí 168 horas e você ficar, não poder dar 2 horas, ou que seja 4 horas, em 7 dias, que 7 dias, um dia tem 24 horas, noite e dia. Pensa nisso. E aqui ele está dizendo assim, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Tem costume já, aí a sua alma está seca, e aí começa a abrir a boca e falar. Mas é isso. Mas é assim. Ele deixou isso.
é isso, e eu me vou para lá. Entenda, não? Não adianta. Pegou um mau costume, como é costume, e está dizendo assim, ó, antes façamos admoestações, e tanto mais quando ver que o dia se aproxima. Nós precisamos, irmãos, de estimular uns aos outros. Estamos vendo que o dia se aproxima. Entende? Antigamente, quem morava no campo, os galos cantavam, não é? E quando tinha de levantar cedo, ou que era para trabalhar ou para viajar, aí o galo cantava 1, 2 vezes, 3 vezes, o café já tinha que estar pronto já. Lá em casa era assim. E aí via que o dia está amanhecendo. Minha mãe falava assim: está amanhecendo o dia, o galo já cantou. Já lembra disso? Não? E aí, irmão, corria. E às vezes, quando o dia amanhecia, se era uma viagem que era 6, 7 quilômetros para chegar na pista, o dia amanhecia. Quando o dia amanheceu, eu já estava na pista. Entendeu? Era assim. Quando o dia amanheceu, eu já estava no caprichado. O que é isso? Eles estavam. Está vendo que o dia está amanhecendo, irmão? Nós estamos vendo, irmão, que o dia se aproxima, irmãos. Temos que estimular-nos. Vamos. Entendem ou não? Vamos. A quantidade de gente que está aí fora, que não aceitou Jesus, são muito grande. Deus, Jesus, está contando com você, comigo. Entende ou não? Está contando, está esperando. Vamos. Vamos. Fala, Senhor, assim, vamos. Vamos orar. Vamos jejuar. Entende? Vamos. Quando vê que o dia se aproxima, está aproximando o dia, está acertando o dia. Amém? Vamos estimular uns aos outros. Vamos olhar para o sacrifício de Cristo. Amém? Vamos olhar. E vamos entrar nesse santo, aonde nós vamos ter esse abrigo aí. E eu não vou entrar aqui no Salmo 91, mas lá fala dos benefícios desse lugar santo, que está na presença do Senhor. Fala todos os benefícios, lá vai falar também de todos os livramentos. Entende? Vai ter aflição, vai ter perigo, vai ter leão, vai ter serpente, vai ter um laço do passarinheiro, mas ele fala, né? Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, se descansará. Nós vemos aí, irmãos, as aflições, nós vemos aí os problemas, as turbulências, as ameaças, as enfermidades, as crises, não é assim? Mas nós que estamos nesse lugar santo, que é na presença do Senhor, Ele nos guarda. Não quer dizer que não vai haver, às vezes, uma certa enfermidade, né? Como diz o Salmo 23: se passará pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, não temerei mal algum. Vai ter medo, vai haver momentos que vai ter medo. Isso nos ajuda a nós ir com mais ousadia, entrar mais lá, chegar mais próximo do santo. Quem é o santo? Jesus. Do santo do santo. Só o Senhor está próximo dele. Entende? Vai vir aflição, vai vir perturbação, vai vir desânimo, mas se você entra no santo do santo, você recebe esse refrigério. Nos colocamos de pé.
Calabra mais de colagaço é. Podecai, Espírito de Deus. Pai, a minha oração nesta noite a favor da tua igreja, a favor dos teus filhos, a favor dos meus irmãos, é que o Senhor, ó Pai bendito, através dessa palavra do teu Espírito Santo, por meio do teu Espírito Santo, impulsa em nós essa ousadia, essa liberdade, e que nós venhamos a perseverarmos, nós venhamos, ó Pai bendito, a caminharmos, a avançarmos, ó Pai, e atender a que a tua palavra está nos demandando, está nos chamando, e que nós entramos, ó Pai, na tua presença, no Santo dos Santos, nós chegamos, ó Deus. Ajuda, Pai bendito, a tua filha, o teu filho, a encontrar, ó Pai, esse descanso, a encontrar esse refrigério, a encontrar esse renovo, a encontrar essa renovação, ó Deus. Somente na tua presença que há essa renovação. Não é nas finanças, não é no trabalho, não, é na presença do Senhor, é no santo do santo, é no santuário, é perto do Senhor, é na caça lava, sai de quebra lava, chuí, é rialava, xalava, lava, cai de cola, da xerega, lava, naia, lava, chu, com falava, lava, lá e de colderei. Aonde o maligno vem ao redor, mas ele não pode tocar, porque tu estás guardado na sombra do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Que o Senhor te guarda, que o Senhor te proteja, que o Senhor te fortalece, que o Senhor te cura, que o Senhor te renova, que o Senhor aviva, que o Senhor te dê ânimo e te dê força, em nome de Jesus. Tenha ousadia, tenha liberdade para entrar, minha irmã. Entra, volta de novo, volta a orar, volta a jejuar, volta a buscar, volta a congregar constantemente, volta a buscar o Senhor. Tenha prazer em congregar, em buscar, em vir a participar dos cultos. Tenha prazer nisso, porque é aí que nossa alma ganha gozo, é aí que a nossa alma se renova, é aí que a nossa alma fortalece, é aí que nós recebemos o refrigério do céu. É na presença do Senhor que tudo acontece, é na presença do Senhor onde abre a salabacai de cola, onde há o mover de Deus, onde as coisas acontecem, onde as pessoas são curadas, é na presença do Senhor. Meu Senhor Deus, repreendo toda a ação oculta dos demônios que tem impedido a muitos, ó Pai, de vir na tua casa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, calabre nega suí, Senhor, que abra a suí de quebra-nada. Oh Espírito de Deus, abençoa a tua filha e o teu filho nesta noite, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Amém? Irmãos, volta a primeira hora. É lá que tudo acontece. Esquece esse problema. O problema é ser lá. Jesus disse: nesse mundo tem grandes aflições, mas não tem, eu tenho, né? Tem bom ânimo. Vai ter uns problemas por aí, mas sabe onde nós encontramos descanso? Na presença de Deus. É no Santo do Santo. É lá. Entende ou não? Aí o leão vai rugir, a serpente vai, entendeu? Outro vai abrir a boca lá. Entende ou não? Mas você, não será atingido, não seremos atingidos, não seremos abalados. Entende ou não? Não seremos, vamos permanecer firmes aí, entendeu? E Deus, mil cairão à sua esquerda, dez à sua direita, mas tu não serás atingido. É porque está na presença do Senhor. Agora quem não está na presença do Senhor está temerosos, entende? Está perturbados, entende? Aí está cansado. O nosso renovo vem da presença do Senhor, está no Santo do Santo. Vamos orar encerrando. Pai, que a tua filha e o teu filho venha encontrar esse refrigério, venha encontrar esse renovo na tua presença, porque nós temos essa ousadia
o sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, que foi derramado, o véu que foi rasgado, nós entramos no Santo dos Santos, e aí o maligno não tocará, aí ele não entra. Que o Senhor nos guarde, cubra-nos com teu sangue, Jesus, cubra-nos com teu manto santo, para a glória, para louvor do teu nome. Pai, nós queremos vir nesse lugar, mas não da tua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos disse amém. Amém? Isso é encerrado em nome de Jesus.